Pronto. Olá pessoas, mais um vídeo, mais um artigo comentado, dessa vez funcionamento e detalhes da suspensão McPherson, que é só a suspensão mais utilizada, né, pela indústria automobilística, né? Então, hoje a gente vai comentar detalhes de funcionamento, componentes, tipos, as variações e no finalzinho manutenção e uma breve menção às referências desse artigo, como eu sempre faço aqui. Primeiro vamos esperar o avião passar. Mas vamos lá, né? Foto de capa aí, um eixo dianteiro com a suspensão toda montada, né? Suspensão McPherson é um conceito de suspensão muito interessante que surgiu aí pelas mãos da Fiat, né, em 1924, como é citado logo no começo do artigo, mas não foi usado de antemão, né? Basicamente é um tipo de suspensão que surgiu para substituir a suspensão duplo A ou braços sobrepostos, ou em inglês double wishbone, porque o formato dos braços tem o formato de um wishbone, que é o osso do pé da galinha, é um negócio assim, né? E surgiu para substituir esse sistema, né? A patente apareceu em 1924 pela Fiat, né? Era um novo tipo de suspensão chamada Strut, que foi a primeira variação dela. Esse nome não é à toa, né? Porque tirava-se um braço da suspensão duplo A, né, para colocar um amortecedor estrutural, ou, ao pé da letra no português, um amortecedor que serve como uma escora. E a gente vai saber em funcionamento, né, no tópico funcionamento, por que ele é chamado de escora, né? E aí, depois de um tempo, surgiu a variação final, que foi a suspensão McPherson, né? Esses amortecedores também eram chamados de damper struts, que era mais uma variação do nome dele, né? Esse primeiro modelo de suspensão, né, em que você abria a mão do braço superior e ficava só com o braço inferior, utilizava mola e amortecedores separados. E como a gente bem sabe, né, a suspensão McPherson tem amortecedor e mola conjuntos, né, no mesmo conjunto, né, que é o chamado amortecedor telescópico, né. Então, houve essa primeira variação, né, para depois chegar na suspensão McPherson. Apesar de ter saído em 1924, ela levou um tempo e só foi aplicada mesmo em um veículo de produção em 1948. Né? Mas logo se tornou uma suspensão padrão, porque conseguiu dar aos automóveis da época, conseguiu se permitir que pudesse o motor ser montado na transversal, certo? Juntamente com o câmbio. E foi um conjunto de suspensão que se adaptou muito bem à tração dianteira, né? O fato de se abrir mão do braço superior do duplo A acabou a suspensão ganhando em espaço, permitindo que o motor pudesse ser montado na transversal, né? Então você, em vez de ter dois braços de suspensão, você tinha um braço inferior e você tem um amortecedor disposto inclinado, certo? E a parte superior do amortecedor é fixada na carroceria diretamente. E mais na frente a gente vai entender qual foi o ônus e o bônus disso tudo. Então o primeiro tópico é a aplicação, né? A aplicação desse conceito,
certo? A suspensão strut, a primeira variação, né, da McPherson, surgiu para ser uma opção mais barata para veículos pequenos e médios, né? Estreou em 48, um veículo compacto da Ford, mas tornou-se McPherson e se tornou um sucesso no mercado nos anos 70 por permitir com facilidade se adaptar bem ao conjunto de motor e tração dianteiros, né? Então, observou-se que essas aplicações passaram a utilizar a suspensão McPherson com maior, como é que se pode dizer, tornou-se um padrão, né? Tornou-se um padrão em carros compactos, carros médios, certo? Esse conceito de suspensão surgiu para tornar mais barato esses veículos, mas com o tempo e com o desenvolvimento de materiais, de projetos, de métodos de projeto, de cálculo, conseguiu-se fazer com que essa suspensão se tornasse mais robusta para ser aplicada em veículos mais pesados, como utilitários, médios e grandes e picapes médios e grandes, né? Além de SUVs. É muito comum essa suspensão hoje em dia. Ele é um tipo de suspensão que atualmente abrange quase todas as categorias de veículos, certo? Então, a aplicação que começou apenas em veículos de alta produção, pequenos, compactos, baratos, acabou se expandindo e hoje quase toda a categoria de carro tem suspensão McPherson. Características, né? Aqui a gente vê um conjunto básico de suspensão McPherson. Eu tenho o braço de suspensão, o amortecedor, o McPherson Strut, veja que em inglês ele chama de Strut Type, né, que é um amortecedor escora, né, ele é disposto inclinado. Aqui eu tenho uma bucha, certo, com rolamento, ela tem ajuste para alinhamento. Aqui está a manga de eixo, que é onde o braço de direção, né, se essa suspensão estiver no eixo dianteiro, o braço de direção vai se conectar e vai conceder a essa manga o movimento para que a roda possa rotacionar em torno deste eixo aqui, em torno do eixo que passa pelo centro do amortecedor e por esse pino aqui, que é o pivô, certo? Que é a junta, né, que justamente permite a manga de eixo girar. E quais são as características desse tipo de suspensão? Eu já falei várias aqui: amortecedor inclinado, a gente tem um braço de suspensão triangular, mas o que a gente pode detalhar mais disso aqui, né? A suspensão é um mecanismo, né? E como todo mecanismo se estuda a cinemática e a cinética dele, né? Uma das características da suspensão McPherson é que ela é um mecanismo deslizante invertido, né? Então, a estrutura do veículo ela é a ligação fixa, ela é o elo fixo, enquanto a roda é o elo deslizante, né? E além disso, eu posso dizer que isso é a maior característica dessa suspensão, né? Essa é a maior característica dela. E assim, o fato de conseguir retirar o braço superior de uma suspensão duplo A para transformar ela em uma McPherson e substituir por esse amortecedor, acabou essa suspensão tendo duas características. Concentrou-se no amortecedor estrutural várias funções em um componente só. Então, a priori, a gente tem aí algumas vantagens e temos também desvantagens. Vamos começar pelo que é bom, né? Eu tenho menos componentes, né? Como eu tenho apenas um braço agora de suspensão, então eu tenho menos buchas, então eu tenho menos articulações, né? Eu tenho um amortecedor disposto inclinado, né? Ou seja, ele vai decompor as forças que a roda sofre, né? Isso tem um lado bom também,
né? As forças que passam por ali são um pouco menores, mas ela passa a ter mais componentes. Ela passa a ter um componente vertical, passa a ter uma componente horizontal. Então, a suspensão vai ter que lidar com isso, né? E aí começa o ônus desse sistema, né? O amortecedor ele engloba, ele torna o sistema relativamente compacto, né? Em termos de espaço, digamos, na bitola do eixo do veículo, o amortecedor estrutural concede mais espaço na região ali do cofre do motor, né? E aí eu posso instalar um motor transversal, eu posso botar um motor e câmbio na transversal ali, fica muito mais interessante, né? Por isso que ela se popularizou, né? Principalmente com carros de tração dianteira. Por outro lado, a concentração de muitas funções no conjunto amortecedor e mola gerou, devido a essa decomposição de forças, gerou um desgaste maior por parte do amortecedor. Vamos ver aqui. Como eu tenho uma estrutura inclinada, certo? As forças que vão agir aqui, elas não vão agir diretamente no meio. Eu vou ter momentos, eu vou ter braços de alavanca em situações que não são desejáveis. Então, alguém vai ter que compensar isso. E quem acaba compensando essas forças que são decompostas, e aí eu tenho mais componentes, eu tenho componentes na vertical, tenho componentes na horizontal, quem tem que compensar isso é o eixo do amortecedor, no caso o pistão, né? Que é ele que se conecta na carroceria, é o topo dele, né? A haste dele, né? O topo da haste dele que se conecta na carroceria. Então o pistão acaba se apoiando nas paredes internas do amortecedor. Né? E uma das características desse tipo de suspensão é que o amortecedor ele é projetado para lidar com isso. Então eu tenho que ter dentro do amortecedor eu tenho que ter uma usinagem preparada e um material preparado para lidar com as cargas que vão por ali fluir, porque o amortecedor vai se escorar, por isso o nome escora, vai escorar nas paredes internas. Então, o pistão vai escorar nas paredes internas do amortecedor e vai gerar um desgaste a mais, né? Como eu digo aqui, a haste do pistão sofre bastante com momentos gerados nas suas extremidades. Isso produz um atrito extra no sistema. E aí é o que a gente chama de esterese, que é o que seria, resumidamente falando, é a menor força que eu tenho que fazer para ativar a suspensão. Então, quanto menor essa força, ela tem que ser a menor força possível, né? O ideal é que nem existisse, mas não é bem assim. Aí, o que acontece? Isso acaba gerando um atrito extra, um atrito interno extra a ser vencido. E muitas vezes isso faz com que a suspensão McPherson deixe passar um pouco de vibração da superfície para a carroceria, porque a haste do pistão está conectada à carroceria. E uma vez que o pistão, devido à decomposição de forças das forças que agem na roda, né, eu acabo tendo duas componentes, né, como eu já disse, o pistão acaba se escorando no amortecedor, criando um atrito extra. Se esse atrito for muito grande, né, se ele for considerável, né, eu posso ter aí uma condição em que pequenas irregularidades não são suficientes para vencer esse atrito. Então, elas vão passar, elas vão se propagar pelo amortecedor e vão chegar à carroceria, sendo este também um dos pontos fracos dessa suspensão. Ela se conecta diretamente, o amortecedor se conecta diretamente na carroceria. Isso, de uma certa forma, não é bom. Além de, naquela região onde o amortecedor conecta na carroceria, que é possível ver quando você abre o capô do carro, aquilo ali é uma zona de enorme concentração de tensão. Certo? Bom, voltando.
Então, voltando. Acho que deu uma leve queda aqui. A conexão aqui oscila muito. Enfim, continuando. Eu falei já da esterese do sistema. Eu falei do posicionamento do amortecedor e de como o sistema fica de certa forma mais compacto. Eu tenho apenas um componente, eu tenho menos peças, mas por outro lado, o amortecedor nessa configuração que eu mostro aqui, ele acaba me deixando com uma... vou dar um zoom para que a gente possa ver melhor a foto. Ele acaba me deixando com uma condição em que eu tenho uma dianteira muito alta, porque esse amortecedor ele é uma peça grande, né? Ela é uma peça comprida. Então, ao mesmo tempo que eu consigo criar um cofre do motor, que eu consigo alojar um motor na transversal junto com aquele câmbio compacto alojado logo perto do motor para aquela condição de tração dianteira, né? Onde eu tenho um câmbio e o diferencial juntos, né? Eu também deixo a dianteira alta, né? Então eu pioro um pouco a área, né? A área frontal do veículo, e isso penaliza bastante o veículo em termos de aerodinâmica. Por outro lado, como carros de rua não, não são utilizados em velocidades acima de 150 km por hora, não corriqueiramente, então isso acaba não tendo tanto peso na hora do desenvolvimento do produto. E aí o que aqui tem peso? O espaço no cofre do motor. E aí eu tenho, por outro lado, tendo esse ônus da maior área, eu tenho também, eu consigo deixar a dianteira mais curta, né? Quer um exemplo? Vamos um exemplo de carro bastante conhecido. Você pega aquele primeiro Civic que veio para o Brasil, primeiro e segundo. Tenta mentalizar aí, olha no Google a foto, né? Olha no Google a foto dele e pega o Civic novo, do New Civic para frente. Você vai ver como as dianteiras são diferentes. Se bem que esse novo agora, o último Civic, ele está até mais parecido, mas ainda assim você nota que a frente do Civic antigo, ela tinha uma suspensão duplo A, ela era um pouco achatada, né? E ela era um pouco comprida e achatada. Quando veio os Civics mais novos, ela deu uma crescida na altura e ela ficou um pouco mais curta. E ela foi diminuindo à medida que o carro foi evoluindo nas gerações. Quando a gente chegou no New Civic, ela já estava bem mais curtinha, né? Então isso foi possível por causa do sistema de suspensão. Se eu tivesse um duplo A ali, eu tinha dois braços invadindo bastante o cofre e atrapalhar muita coisa. Por outro lado, né, embora eu tenha essa vantagem, você vê que aí a gente tem todas as características. Eu tenho um ônibus, eu tenho um bônus, então isso tudo vai depender do projeto, né? Por outro lado, esse tipo de suspensão ela não tem um comportamento dinâmico tão legal como eu tinha no duplo A, né? Eu até comento isso aqui, que um dos parâmetros, né, no desenvolvimento de suspensão, que é chamado Camber Recovery, né, que é basicamente o posicionamento da roda durante a rolagem, né, o rolling do carro, né? O que é o rolling? Quando você faz uma curva, eu tenho uma transferência de carga lateral nas rodas, e isso me gera uma oscilação na carroceria. Então essa oscilação a gente chama de rolling, né? Quando, devido às características da suspensão McPherson, eu tenho uma relação entre o movimento da roda e o movimento no amortecedor. Embora ela seja próxima a 1, ou seja, tem um movimento quase que igual, a suspensão McPherson não consegue controlar muito bem a posição da roda nesse rolling. Então eu tenho uma variação da cambagem, né, durante as curvas, uma variação um pouco grande se comparada com a suspensão duplo A. E isso diminui um pouco o comportamento dinâmico do veículo, porque o objetivo é que a cambagem se altere, mas que durante a curva ela consiga manter a roda reta, né? O que não acaba não acontecendo na realidade, né? A roda acaba tendo uma posição desfavorável, não se apoiando
em toda a banda de rodagem, sim em pontos concentrados, porque ela está um pouco inclinada de uma forma desfavorável. Ela tá um pouco, no caso da roda dianteira, a roda tende a ter uma cambagem positiva, que é quando ela aponta para dentro do veículo, né? E da roda de fora ela acaba tendo uma cambagem negativa, que é quando ela está apontando para fora do carro. Então isso é uma perda em termos de dinâmica veicular, mas o desempenho geral dessa suspensão atende aos requisitos de um veículo de rua. Então por isso que essa suspensão McPherson é bastante utilizada. Ela tem bom desempenho, ela tem bom package, ou seja, ela é fácil negociar o espaço interno com outros componentes, ela é um bom vizinho, né, ali para a carroceria do carro, né? Ela tem menos componentes, então eu tenho uma suspensão, eu tenho uma manutenção mais rápida, né? E isso é tudo que se quer em veículos de grande produção, onde o objetivo é reduzir o custo do projeto. Vamos lá, componentes. Agora a gente vai entender todos os componentes dessa suspensão, as suas funções, né? Eu peguei essa foto, que é a foto de um típico eixo dianteiro, mas eu vou falar dos componentes da suspensão. Ele mostra vários componentes aí, que é interessante. Eu acabei de falar de package, é interessante a gente ver aí como ela divide espaço com outros componentes. Mas os componentes da suspensão mesmo são o pivô, que é o ball joint, que está aqui, onde eu estou passando o mouse. Né? Essa ball joint, ele liga, ele está bem aqui. Né? Ele é uma articulação, vamos já falar dele. O braço inferior, o lower control arm, está aqui, um do lado, outro do outro. A manga de eixo. A manga de eixo tem uma foto melhor do que essa, mas está bem aqui, ó, knuckle, ou spindle steering, está bem aqui. Mas eu tenho uma foto melhor, vou mostrar para vocês mais na frente. As buchas, né? Mal dá para ver aqui, mas está aqui, lower control arm bushing, tá bem aqui. Eu tenho aqui também o upper strut mount, né? Aqui também tem partes de borracha, tem um rolamento. Muito importante essa peça, principalmente para o alinhamento do veículo, né? Em caso de batida, de pancada muito forte na dianteira, dando deformação muito grande, olha isso aqui, o reparo tem que ser bem feito para garantir que isso aqui vai continuar alinhado. E por fim o amortecedor escora, que é o strut assembly, né? Ele já tem vários nomes, várias designações em inglês, mas você sempre, se você procurar na internet, você sempre vai ver strut damper, coilover strut damper, strut assembly, é sempre essas designações. Vamos começar pelo pivô. Está aqui o pivô, né? As setas já traduzem o funcionamento dele. O que ele faz? Ele evita a concentração de tensão, ele permite a transferência de movimento entre peças, ou seja, eu tenho o amortecedor montado, né? Eu tenho a manga de eixo montada no braço, né? Então ele concede ali um movimento com um pouquinho mais de grau de liberdade, ou seja, a manga de eixo vai ter uma liberdade para girar, ao mesmo tempo sem ter concentração de tensão ali. Né? Então, além de eu conceder a manga de eixo ela girar para poder girar a roda, né? Eu também dou a ela uma liberdade para, em vibrações, ela oscilar, mas sem danificar o sistema. Né? Essa parte em azul é uma coifa, né? Para impedir que o pó, sujeira, detrito, areia, água, umidade venha contaminar essa região aqui. Aqui em vermelho eu teria entre a bola, né, a esfera, e aqui dentro, que é essa guarnição, eu tenho graxa, né, tá sempre lubrificando e impedindo a oxidação desse componente. Né.
Então é um dos principais componentes de manutenção. A gente vai ver lá mais na frente. Né? Então o objetivo da junta é esse: conceder uma articulação com bastante liberdade, né? Conceder à manga de eixo que essa possa girar, né? Então permitindo ao eixo ser um eixo direcional. Braço inferior. Vamos lá, vamos falar do braço inferior agora. Tudo certo aqui, tudo certo. Braço inferior. O que a gente pode dizer do braço inferior? O braço inferior ele tem um formato peculiar, como você pode ver, né? Nesse exemplo que eu tenho aqui, eu tenho aqui o braço. Esse desenho maior é um braço inferior. Ele tem um formato bastante peculiar, não é à toa esse formato aqui, eu vou já explicar porquê. Certo? Eu tenho aqui embaixo o subchassi, certo? E o braço montado aqui no subchassi. Para que serve o subchassi? O subchassi está aí para ser mais um filtro de vibração. Certo? Com o subchassi eu posso dar a suspensão até um comportamento mais rígido. Eu tenho essa liberdade, porque a vibração vai chegar aqui, vai ser filtrada pelas buchas, e eu ainda tenho o subchassi que vai se conectar à carroceria, né, o monobloco, sobre buchas também. Né? Então eu tenho mais um filtro de vibrações aí. E permitiu que a suspensão pudesse ser um pouquinho mais rígida que o normal. Essa é muito importante. Né? Tá, agora voltamos a falar do braço. Né? E aí eu tenho o braço e eu tenho esses dois desenhos aqui. O que é isso? Que massa é essa? Né? Aqui eu vejo onde ele é montado. Né? A gente está vendo o braço montado aqui no seu chassi. Mas o que é isso aqui? Isso aqui ele está mostrando a amplitude do movimento da roda. Então esse braço aqui ele foi desenhado especificamente para ter um fluxo de forças interessante por aqui, certo? Porque a roda vai estar instalada nessa extremidade aqui, ó. Você pode ver essa extremidade aqui. Então aqui vai estar na carroceria ou no subchassi, né? As buchas vão estar instaladas aqui, a gente vai já ver como elas funcionam também, né? E eu tenho esse arco aqui em forma de banana, né? Não à toa, em inglês isso aqui se chama banana arm, né? Braço banana, né? Em português bem literal mesmo. Né? Por quê? Para dar a amplitude que a roda precisa, certo? Para ter o seu movimento direcional. Então esse aqui é um braço de suspensão dianteira, certo? Vamos dar uma olhada aqui no que eu escrevi. Dois formatos são comuns. Um deles é o braço em forma de banana, que a gente viu, e o outro é em forma de triângulo isósceles, certo? Onde o ponto onde está o pivô é o vértice. Eu já mostrei esse braço aqui. Não sei se você percebeu, mas eu vou mostrar de novo. É esse aqui? Não. Não. Olha ele aqui. Triangular length. Agora vamos ler o que eu disse sobre ele. Tá aqui. Onde o ponto deles é o braço de suspensão com formato de triângulo isósceles, onde o ponto que encontra-se o pivô é o vértice. Essa configuração é utilizada pois o seu formato mantém o controle dos movimentos longitudinais da roda. O que é movimento longitudinal? É aquele movimento da roda que é paralelo ao eixo longitudinal do veículo. Não sabe o que é longitudinal? Explico. Você está sentado aqui, o eixo longitudinal ele passa no centro do veículo, certo? Para frente. Qual é o eixo transversal? É aquele que corta o veículo em 90 graus, certo? No centro de massa dele. Entendeu agora? Certo? Então, a roda quando tem movimento longitudinal, que é uma pancada que a roda sofre, que traz ela para trás, ou uma pancada, uma acelerada que leva ela para frente,
certo? Então, ele tem maior controle sobre esses movimentos. Basicamente, ele dá uma rigidez à roda nesse sentido, porque como a gente viu lá na foto, né, essa foto aqui, Triangular Link, olha onde estão as buchas aqui. Esse braço ele vai oscilar para cima, ele não vai oscilar para o lado, né, na longitudinal, numa pancada da roda. Isso aqui vai garantir uma grande rigidez. As buchas vão conseguir dar uma elasticidade fina ali para absorver a vibração. Certo, então vamos continuar aqui. Certo. Essa configuração é utilizada, pois mantém maior controle dos movimentos longitudinais, enquanto controla o movimento de subir e descer da roda, certo? Mantém também sob controle o movimento que a roda executaria em impactos frontais que a empurram para trás, como eu falei. Então é um braço que ajuda, ele tem essa característica dele, impede variações excessivas de convergência ou de divergência das rodas, certo? Que é um parâmetro do alinhamento, certo? Convergência e divergência, o que seria? Imagine o veículo visto de cima, você está vendo as rodas dianteiras apontadas para frente. Se as rodas dianteiras estão inclinadas de forma que elas apontam para um eixo, para um ponto comum à frente do veículo, assim, inclinadas, você traça uma linha do centro da roda até elas se encontrarem. Aí você marca um ponto. Se esse ponto está à frente do veículo, então eu tenho convergência. Se as rodas estão inclinadas e as linhas se encontram atrás do eixo, então eu tenho uma divergência. Então esse braço ele dá uma certa rigidez no controle desse parâmetro de alinhamento. E aí nós temos o Banana Arm, que eu falei lá em cima, certo? Ele tem um formato característico, justamente para não atrapalhar o esterçamento das rodas. Viu ali, eu mostrei o esterçamento das rodas aqui. Aí tenta imaginar como seria no braço triangular. E aí o que é que a gente ganha com isso? Porque, obviamente, a roda vai esterçar do mesmo jeito. Mas se eu tenho esse braço aqui, o que é que eu melhoro? O package do veículo. Então eu consigo deixar a frente ainda mais fechadinha, menorzinha, né? Porque o braço está numa posição que eu consigo deixar a roda esterçando bem para dentro da carroceria, né? Diferente do outro lá, do braço triangular, certo? Os pontos de fixação ao subchassi são semelhantes ao braço triangular, certo? Ambos controlam tanto o movimento longitudinal, certo? Como o movimento vertical da roda, certo? Porém, no braço do tipo banana, é comum o posicionamento de uma de suas buchas de forma desalinhada em relação ao pivô. Esse desalinhamento, geralmente entre 10 a 15 centímetros para trás ou para frente, como é esse desalinhamento? Vou mostrar aqui. O pivô está aqui. Se a gente traçar uma linha aqui de centro, pode ser que ela não coincida com o centro disso aqui. Isso aqui é geometria pura de suspensão, certo? Tudo isso tem uma razão de ser, certo? Então, o objetivo é criar o quê? Uma pré-carga no braço, de modo que as pequenas vibrações ali da suspensão, devido a pequenos obstáculos ou irregularidades da pista, sejam neutralizadas nessa pré-carga. Esse tipo de braço ele é muito utilizado hoje. Eu acho que a vasta maioria dos carros utiliza esse tipo de braço. Mas independente do tipo de braço de suspensão, em geral eles são fabricados ou de ferro fundido, ou de aço ou de alumínio. E aí eu tenho um processo de fabricação. No caso do ferro fundido, eu preciso fundir a peça já no formato dela e usinar depois. Seria uma peça mais pesada, né? Então talvez esse tipo de braço seja utilizado em veículos pesados, picapes, utilitários, né? Enquanto os braços de aço e de alumínio, né, que são geralmente estampados, né, no processo de fabricação dele por estamparia,
Eles são bem mais leves e são utilizados em carros menores, em hatches, sedãs, peruas, né? Geralmente de porte médio, né? De porte pequeno ou porte médio, certo? E aí o tipo do material e do processo produtivo dele vai do tipo do veículo. Manga de eixo, certo? Eu vou abordar aqui a manga de eixo, mas eu vou descer um pouco mais para vocês olharem uma foto que tem a manga de eixo, aí eu vou explicando como é que ela funciona. Vamos ver aqui a manga de eixo. A manga de eixo, manga de eixo. Tem uma foto muito boa aqui que mostra a manga de eixo. Tá aqui. Isso é uma manga de eixo, certo? Tá aqui. Isso todo é uma manga de eixo. Qual é o objetivo da manga de eixo? Certo? Ela vai conectar a roda à suspensão. Ela vai conectar roda, freio, tudo ali na suspensão. Então eu vou ter nessa região, vou ter cubo de roda, eu vou ter rolamento, certo? Eu vou ter um fluxo muito grande de forças, vou ter vibração, né? E além disso, ela tem que conceder à roda a capacidade da roda esterçar, ou seja, dela girar quando a gente está girando o volante. Então é uma função extremamente importante e tem que ser um componente bastante robusto, né? Ela é diferente do braço de suspensão que eu posso fabricar através de peças de aço ou de alumínio estampado. Aqui não, ela já é uma peça um pouco mais rígida, né? Então a manga de eixo ela se encaixa no pivô, né? Geralmente ela já vem montada nesse tipo de suspensão, ela já vem montada no amortecedor. Então, se você compra a peça, já vem o conjunto todo, né? Ou acontece também do amortecedor ele ter uma abraçadeira, né, de grande capacidade de fixação e aí você desmonta ela da manga de eixo. Certo? A gente vai ver também depois que a manga de eixo ela tem algumas variações, mas no tipo de suspensão McPherson. Sim, tem variações de suspensão McPherson para atender algumas demandas de veículos, né? Então é isso. Suspensão, manga de eixo, certo? Ela está ali para permitir que a roda gire, sustentar toda aquela grande quantidade de carga, né? E é isso. Eu não tenho muito o que dizer da manga de eixo mesmo. Acho que eu falei tudo. É uma peça legal, manga de eixo. Muito legal de desenhar ela no computador. Buchas. É componente importante. É o componente de manutenção da suspensão, mas de manutenção eu vou falar mais tarde, no último tópico. Vamos dizer para que as buchas funcionam. Buchas são peças metaloplásticas, ou seja, são feitas de metal com borracha, né, com elastômeros. Né? Elas são fixadas nos pontos de articulação da suspensão, certo? Elas são as articulações que a gente tem no nosso corpo, mas no automóvel, né? E por que elas precisam de borracha? Se as articulações dos automóveis fossem rígidas, né? Ou a suspensão ia funcionar? Ia, mas eu ia ter uma grande propagação de vibração para a carroceria. Sem falar nisso, eu ia ter concentração de tensão, eu ia ter desgaste, porque ia ter atrito, né? E isso ia elevar o custo da suspensão, elevar o custo de manutenção, que ia tornar proibitivo, né? As peças iam quebrar muito rápido. A gente tem que entender uma coisa, que em qualquer máquina você pode ter todo tipo de problema, você só não pode ter vibração, certo? Então, essa peça ali, a buchinha, que às vezes alguém chega lá para você e diz assim, não, tem um cara ali que faz sob demanda, vamos fazer, né? Será que é bom? Será que é bom? Importante pensar nisso, né? Por quê? Vou dizer por quê. Se você pegar, você foi comprar na autopeça a bucha do seu carro. E aí ela tem esse formato redondinha, aqui tem ela desenhada em modelo em elementos finitos, certo? O cara que desenhou isso aqui
foi desse artigo que eu tirei, Multi-Body System Dynamics. Ele estava estudando essa parte de modelos de bucha para suspensão de veículos e vendo o impacto deles na dinâmica veicular. Então esse aqui é um modelo em elementos finitos, ele estava simulando o funcionamento de uma bucha. Então você compra a buchinha, ela tem esse formato. Quando você pega a bucha e olha aqui, você vai ver que ela não é totalmente preenchida com borracha, certo? Algumas são, outras não. Você percebe que tem, às vezes tem formatos, tem 5 pontas, né, de borracha conectando esse anel interno ao anel externo. Por quê? O que está sendo feito ali é dando à bucha rigidez para determinados movimentos. Quando eu distribuo de forma assimétrica a borracha entre os dois anéis, eu estou dando à bucha rigidez numa direção, rigidez em outra. No caso, rigidez diferente, né? Eu posso ter uma rigidez muito grande nos movimentos longitudinais, ou seja, como se eu estivesse empurrando esse braço para frente, como se eu quisesse que o braço fosse arrancado do veículo na direção da dianteira, ou eu posso ter uma rigidez transversal, como se eu estivesse de frente para a roda, empurrando a roda para dentro do carro. Então tem uma rigidez aí, né, dependendo do formato da bucha, mas com relação ao movimento vertical do braço, ou seja, que o braço vai girar em torno desse eixo que passa pelo centro dessas duas buchas, eu tenho um pouco mais de elasticidade. Então, o que isso quer dizer? Nisso aí eu posso brincar com a posição da roda. Eu posso brincar, né, com o quanto vai passar de vibração para a carroceria e o quanto eu vou variar a posição da minha roda. Porque isso aqui varia a posição da roda. Se eu fizer uma bucha muito suave em todos os sentidos, as cargas vão bater ali, vão bater na roda e vão tirar um pouco a roda da posição dela, né? Então, por que a bucha não é toda preenchida com borracha? Porque ela está ali para fazer concessões, compromissos. Eu quero mais rigidez em cargas longitudinais. Então, vou deixar a minha borracha disposta de uma forma que o fluxo de forças que passa por ali vai ter mais resistência. Eu quero mais rigidez ao momento, que é o que? Forças verticais atuando na roda que fazem o braço girar. Então, eu vou ter mais rigidez ali. Não quero que a roda suba muito fácil, né? Então, mas aí eu vou ter uma vibração. Então, é esse compromisso. Vibração ou conforto? Qual é o objetivo desse carro? Carro esportivo? Então eu vou deixar um pouquinho mais rígido, que aí as rodas são mais duras, mais difíceis de sair da posição. Então o carro fica um pouquinho mais, ele transmite um pouco mais rápido, né, os movimentos da roda, né? Ele fica um carro mais esperto também. Por outro lado, sacrifica um pouco o conforto, né? Então é compromisso. Por isso que bucha é tão importante, né? Então, ou seja, quando você leva para o cara fazer aquela vulcanização lá e ele entrega uma bucha toda com borracha, você olha assim, eita, agora vai durar, realmente vai durar um bom tempo, mas vai vibrar pra caramba também. Vamos lá. Finalmente, o último componente, amortecedores estruturais. Ele é o personagem principal dessa suspensão. Por que ele é chamado disso, certo? O strut do termo em inglês, né, significa escora, que é exatamente como ele acaba atuando. Esse amortecedor, sendo um componente, ou seja, o amortecedor e a mola é um componente só, ele substitui todo um braço de suspensão, da suspensão duplo A. Ele substitui todo o braço superior. Tá tudo aí num componente só. Como? Impossível. Possível. Muito possível. A gente vai ver aqui, certo? Trata-se de um amortecedor dotado de suportes para alojar a mola, formando o conjunto mola-amortecedor, certo? É posicionado com certo grau de inclinação, funciona como junta rotativa e deslizante.
Por que ela é rotativa? Porque essa parte aqui, certo, que é montada na carroceria, tem um rolamento que permite que o amortecedor ele tenha liberdade para girar um pouquinho. Ou seja, quando eu esterço a roda, se você pede alguém para esterçar a roda do seu carro e fica ali olhando, você vai ver que ele vai dar uma girada. É menor do que o giro da roda, claro, mas ele vai dar uma giradinha, né? Então ele está ali para dar esse compliance à suspensão, né? Essa concessão, né? Para ele não ser tão rígido. E ele também serve como junta deslizante. Por quê? Porque ele está disposto inclinado, então ele pode fazer esse movimento, ele pode fazer isso aqui, ó, que é o que? Ele vai deslizar para frente ou deslizar para trás. Só que o que eu fiz aqui é muito vulgar, né? No caso da suspensão do automóvel, o curso é milimétrico, né? Lembra que eu disse que ele é um mecanismo deslizante e o elo deslizante é o pneu? Então é isso, né? Ou seja, esse amortecedor ele tem um controle da cambagem, certo? Então ele lá naquela região dele ali a gente controla o posicionamento da roda, no caso do parâmetro de cambagem, né, da geometria de suspensão, certo? Então eu até digo isso aqui: o amortecedor Strut substitui a utilização de uma articulação de duas juntas, que seria o braço superior. Aqui, ó, funciona como junta rotativa deslizante. É rotativa pois o suporte no topo da caixa de roda, ele é chamado em inglês de dome, ou seja, de domo, certo? Ele recebe a haste do pistão, ele tem um rolamento de esferas e uma bucha, então ele permite que o amortecedor gire, como eu disse. E é deslizante, pois permite o movimento vertical da roda, certo? Quem que permite? O próprio amortecedor, né? Ele acaba funcionando como um elozinho, permite que a roda seja o elo deslizante, né? Deslizando dentro do cilindro com óleo através das válvulas que controlam o fluxo de óleo de uma câmara para outra, como a gente viu no artigo no artigo e no vídeo comentado sobre amortecedores de suspensão, certo? E aí o que acontece? Ele também tem esse nome devido aos momentos gerados nas extremidades da haste do pistão. Ou seja, eu tenho forças ali que se decompõem e tendem a fazer com que a haste do pistão se flexione. E nessa flexão, ela se apoia nas paredes do cilindro amortecedor, gerando aquela fricção extra da esterese. Aí eu tenho atrito, eu tenho um pouquinho mais de temperatura, então de, eu preciso de materiais ali aptos a lidar com essa carga extra, certo? Entretanto, já se tem desenhos, projetos de amortecedores onde o mecanismo dele é um pouquinho alterado para eu reduzir esse efeito, né? Ou seja, usa-se uma excentricidade, você monta a mola de forma que o centro não coincide com o centro do amortecedor. E é o que eu tenho? Eu tenho mais uma decomposição de forças para poder sobrepor, né, as forças que estão flexionando o pistão do amortecedor, né? Então funciona como uma pré-carga. Sempre que a suspensão acaba sendo acionada, ele reduz a deflexão na haste do pistão, né? E aí você reduz um pouco a esterese também, certo? Como a gente pode ver, né, eu tenho essa peça aqui. Eu vou aumentar o zoom aqui. Eita, não era para tanto. Pronto, essa peça aqui. Isso aqui é uma abraçadeira, certo? Esses furos aqui são utilizados para passar um parafuso. Esse parafuso vai fixar o amortecedor na manga de eixo, né? O curso do amortecedor é longo, né? Em geral, amortecedores de suspensão McPherson são bem grandes, né? E tem limitações, ele é limitado por batedores de borracha, né? Batedores de PU também, de poliuretano, impedindo o contato das peças, né? Ele também tem capas de borracha chamadas de contrapó, ou seja, ele é um amortecedor convencional, né? Ele tem que ter os mesmos cuidados,
né? Se você viu o vídeo do amortecedor, eu falei dos cuidados que os amortecedores têm. Então, também tem coifa, né, para impedir a contaminação ali na haste do pistão, né, que é uma região crítica ali nessa, né, eu tenho um deslocamento do pistão, tenho um retentor, então ali não pode estar sujo para não ter contaminação e arranhados na, na haste do pistão. E aí a gente tem não só contaminação do óleo, mas a gente vai ter oxidação, porque o ar vai entrar, e aí é um efeito dominó, o amortecedor vai perdendo, vai sendo degradado precocemente. Tipos. Tipos de suspensão McPherson, certo? Existem algumas variações, a gente vai ver aqui, eu acho que todas eu botei fotos. Essas variações, o objetivo é adequar a suspensão McPherson para utilizações na qual elas não foram necessariamente desenvolvidas, porque como a gente viu lá no começo, né, esse tipo de suspensão foi pensado para carros pequenos, né, carros compactos, só que isso foi quase que na década de 50, quando o sistema se popularizou, né. Até lá muita coisa evoluiu, e a suspensão McPherson também, né, tanto que ela é usada até hoje. Se você comprar um SUV desses Duster, EcoSport, Creta, esses SUV pequenos, né, que o pessoal chama de SUV de shopping, muito provavelmente todos têm esse tipo de suspensão. Por quê? Justamente por isso, conseguiu se adequar a novas propostas. E a gente tem 4 tipos básicos: a McPherson com braço estrutural superior, a McPherson com braços otimizados, e a McPherson com braços decompostos, e a McPherson com manga de eixo dividida em 2. Vamos começar aqui pela McPherson com barra estrutural. A gente está vendo aqui, se eu não me engano, isso aqui é um Subaru GT80. Como é que é o nome? É o BRZ, né? Que é o Toyota GT86. Né? O substituto espiritual do Corolla, né? O Corolla E86. Então, esse carro ele tem suspensão McPherson na dianteira. E ele, por que ele é chamado com barra estrutural superior? Ele tem essa barra aqui, que conecta uma suspensão à outra. Essa barra aqui ela tem um objetivo claro: reduzir a torção da carroceria. Por quê? Porque quando eu reduzo isso, a carroceria fica mais rígida, a roda varia menos de posição em curvas, em transferência de carga, né? E o carro fica mais tem uma dinâmica veicular melhor. É tanto que ela está sendo utilizada no GT86 e no BRZ, que são carros esportivos, né? São cupês de pouca potência, eu acho que são 200 cavalos, se não me engano, 250, né? São carros esportivos de baixo custo, ou seja, lembra que eu falei que chegou para carros de baixo custo, mas tinha uma performance um pouco simplista. Pronto, está aqui. Foi adaptada para um carro de alta performance, mas que era de alta performance de baixo custo, né? Vamos ver o que eu disse aqui. Certo? Alguns veículos de alto desempenho acabam requerendo algo a mais, pois devido às capacidades do veículo, é natural que as cargas sobre as rodas sejam maiores. Certo? Suspensão McPherson não é um conceito para esse tipo de coisa, certo? E às vezes no projeto você colocar uma duplo A, você colocar uma multilink, você encarece o projeto de um carro esportivo que era para ser um esportivo mais simples, né? E aí conseguiu-se essa adaptação para a suspensão McPherson, obtendo o desempenho esperado. McPherson com braços otimizados. A gente já viu, eu já falei da suspensão no tipo de braço, né? Os braços de suspensão são projetados para auxiliar na cinemática da suspensão. Como? De modo que as buchas sejam posicionadas de forma favorável ao fluxo de forças, né, que passa
por elas, porque aqui está fluindo força. Aqui tem força se propagando. Se propagando não, né? Claro. A força está agindo na roda, ela vai agir aqui em todas essas articulações. Então a posição é estratégica, certo? Porque é ali onde estão as buchas, ou seja, lembra que eu falei daquele compromisso das buchas com a rigidez, hora flexível, hora um pouco mais rígida? Então, exatamente isso. A geometria do braço é definida de acordo com os objetivos do projeto. Essa geometria não varia na quantidade de pontos de articulação, mas no formato do braço, que pode ser um triângulo isósceles, né? Ou aquele formato de banana, que também é chamado L, né? A diferença entre estas encontra na forma que o fluxo de força vai ser distribuído, né? Em direção aos outros componentes da suspensão. Os braços triangulares transmitem tanto cargas laterais como as longitudinais sobre seus dois pontos de apoio, ou seja, suas buchas. Isso faz com que as buchas tenham que lidar com dois tipos de carga. E isso se reflete na manutenção. De forma que o projeto destas deve equilibrar conforto e dirigibilidade sobre uma quantidade maior de variáveis. Os braços banana segregam o fluxo de forças. O que é que esse braço faz? Eu tenho aquele outro desenho, ele está melhor. Vou mostrar por quê. Aqui, ó. Esse aqui. Tá vendo que aqui eu tenho uma bucha em um sentido e uma bucha em outro sentido? Pronto. É aqui que ele vai variar o fluxo de forças, ele vai direcionar o fluxo de força. Essa bucha aqui ela está mais focada em controlar o movimento vertical da roda. Ela está mais focada nisso. Essa daqui ela está mais focada em controlar as cargas longitudinais que dão porrada ali na roda, sabe? Quando a roda pega quebra-mola e tal, ou então quando você freia, quando você acelera, evitando que a roda fique abrindo, no caso, convergindo ou divergindo em excesso. Essa bucha foi feita estrategicamente para isso. Por isso que lá eu tenho esse tipo de suspensão McPherson com braços otimizados, certo? O braço triangular ele é bom, mas esse aqui é melhor. Esse aqui é tanto que a maioria dos carros utiliza esse braço aqui. Certo? Os braços do tipo banana segregam as forças, direcionando forças longitudinais para a bucha da frente e as forças laterais para a bucha de trás. Lembra que eu mostrei? Essa daqui é melhor. Essa aqui está mais, pela posição dela, está mais para ser controlar o movimento vertical da roda. Essa daqui o movimento longitudinal, auxiliando. Isso também simplifica o projeto da própria bucha. Ou seja, eu tenho uma bucha que vai lidar só com aquele tipo de carne, então eu posso pôr menos borracha, né? Dando maior liberdade para desenvolver buchas mais simples e direcionadas para um tipo de carga, de forma que é fácil obter uma relação conforto e dirigibilidade adequada. McPherson com braços decompostos. O que isso quer dizer? Eu vou pegar o braço inferior, vou cortá-lo e dividir em dois. Por que se fizeram? Por que isso foi feito? Porque com um braço só, né, mesmo que eu tenha essa configuração otimizada, o movimento do braço é um só, né, e as duas buchas vão atender ao mesmo movimento. Aqui não. Eu separando os braços, eu vou ter dois braços agora, então eu posso dispor, eu tenho mais liberdade. Eu vou colocar esse braço mais assim, mais inclinado, para ele lidar com carga tal, para eu controlar a roda de uma forma X e Y, né? Esse outro aqui eu vou garantir menos variação de convergência, esse aqui vai me dar um pouco menos de, sei lá, de cambagem, né? Variação de cambagem, ou seja, eu estou direcionando uma função específica para aquele braço. O que eu fiz ali com bucha, eu vou fazer com o braço agora. Então eu vou segregar o braço. Agora são dois, não só apenas um. Nesta variação, o braço suspensivo é composto em dois. Logo, tem mais
Cada braço tem uma junta, né? Então, cada braço tem duas juntas, então eu vou ter mais juntas, ou seja, já aumentou aí o custo de manutenção. É tanto que se a gente for ver aqui, ela não é de um carro muito básico, né? Mustang Front Suspension, que é desse Mustang novo já. Contudo, essa variação da suspensão tornou-se necessária devido ao fato de certas aplicações serem realizadas em veículos de alta performance, alto desempenho, mas que são pesados. Sedãs de luxo, carros esportivos, certo? Como o Mustang. Nesse caso é natural que o volante exija um pouco mais de esforço, pois é um powertrain mais pesado. Para reduzir esse efeito, os projetistas desenvolveram a suspensão de forma que o raio de escorregamento seja o menor possível, que é o Scrub Radius. E o que é isso? Ele é um parâmetro que auxilia no conforto do motorista que vai ter ao girar o volante. Outro avião, momento. Vamos lá. Ele é um parâmetro muito conectado ao esforço do motorista em girar o volante. Em geral, ele é um compromisso em eu ter movimentos mais diretos e respostas rápidas, ou eu ter um pouco mais de conforto e uma resposta um pouco mais lenta. Isso de uma forma bem resumida. Certo? Ele é definido pela extensão da linha que conecta o topo do amortecedor ao pivô inferior do braço de suspensão. Ou seja, ele é uma linha que conecta essa ponta aqui até o pivô que está bem aqui. Aqui dá para ver melhor. Aqui, nesse amortecedor, ele vem daqui e conecta até aqui. Está aqui o pivô. Vai conectar bem aqui. Então, se é uma linha imaginária, isso, né? Já sabemos que é essa linha. Então, é definido pela extensão da linha que conecta o topo do amortecedor ao pivô inferior do braço de suspensão até a superfície. A distância desse ponto até o ponto da extensão da linha de centro da roda até a superfície é definido como raio de escorregamento. Porém, quando na suspensão McPherson esse raio é menor possível, ocorrem interferências entre a ponta do braço de suspensão e o disco de freio. Essa interferência pode ser anulada decompondo o braço em dois, de forma que estes possam ser conectados a mangas de eixo por intermédio de uma junta esférica dupla. Assim, a inclinação do amortecedor pode ser definida com mais liberdade. Se vocês perceberem aqui, né, a gente tem uma configuração bem mais flexível aqui. Olha como esse braço está inclinado. Olha a inclinação desse outro. Né? Liberdade muito maior para desenhar a suspensão para o veículo ter o desempenho que eu quero. Sim, exatamente. A inclinação pode ser posicionada de forma a reduzir o raio de escorregamento, tem mais liberdade na inclinação do amortecedor. O que mais eu posso falar sobre ele? Acho que não tem nada. Outra coisa interessante. Essa peça aqui, ó, é a barra estabilizadora, né? Então, nessa variação, a bieleta conecta aqui a barra ao amortecedor. Então, assim a gente dá uma leve dependência na suspensão, né? Muito interessante, muito bom. Reparem também como a manga de eixo é pequena aqui. Tá tudo muito bem otimizado nessa suspensão. Olha a manga de eixo, bem pequenininha. Né? Um cubo de roda. Lembra do que eu falei do package? Olha como todos os componentes aqui, ó, eles são pequenos. Assim, comparado com as outras suspensões que a gente viu, né? Olha como eles estão pequenos e tem esse espaço grande aqui entre eles. Agora imagina um motor V8 do Mustang aí com um câmbio automático com conversor de torque, o espaço que ele vai ocupar aqui, né? Agora, né, se isso aqui fosse um duplo A, né, os braços invadindo o cofre do motor, né? Muito bom, muito bom.
McPherson com mangue de eixo dividido em dois. Tá aqui. Essa aqui é uma suspensão McPherson. E além de eu tenho aquela configuração com braços decompostos. Agora aqui o que vai ser decomposto é a mangue de eixo. E o objetivo aqui é um objetivo semelhante. Certo? Porque eu tenho a manga de eixo e eu tenho como é que eu posso dizer, um alojamento para a manga de eixo. Vamos ver. Não é um projeto voltado para aplicações de alto desempenho, mas esse tipo de suspensão, né, a suspensão McPherson, ela é penalizada quando utilizada em veículos de tração dianteira e alta potência. Isso ocorre devido ao elevado torque de motores potentes e eles tendem a expor as rodas a esse torque. Quando em situações críticas, esse torque gera vibrações que tendem a reduzir a sensibilidade do motorista. Novamente, uma das formas de reduzir esse inconveniente é o reduzindo o raio de escorregamento, que essa suspensão aqui também faz. Porém, nessa variação de suspensão McPherson, a saída para reduzir esse parâmetro e melhorar a dirigibilidade foi dividir a manga de eixo em duas partes. Como seria isso? Eu tenho esse alojamento da manga de eixo, ou seja, essa parte aqui já vem no conjunto do amortecedor e a manga de eixo está aqui, ó, bem menor, bem pequenininha, certo? Então, nessa aplicação, o amortecedor é fixo e apenas a parte giratória da manga de eixo é responsável por permitir o esterçamento das rodas. Olha o que se conseguiu aqui. Lembra quando eu falei lá que o amortecedor ele dá uma girada quando as rodas são esterçadas? Agora nessa não, o amortecedor está fixo. Eu tirei a articulação do lado de cima e botei lá embaixo, certo? Eu agora vou deixar a manga de eixo sob dois pivôs e ela vai girar ali, então não preciso girar mais o amortecedor. Portanto, o eixo de direção que anteriormente conectava no topo do amortecedor, o eixo de direção que anteriormente conectava o topo do amortecedor ao pivô do braço inferior, agora liga os dois pivôs nos quais a manga de eixo giratório está conectada, de forma que a extensão da linha aproxima-se da linha imaginária do centro da roda. Quanto mais próximo, menor as perturbações do volante. Isso aqui é geometria de suspensão pura. Eu estou reduzindo o meu scrub radius. Esse tipo de suspensão é bastante utilizado em veículos de médio porte, mas em versões de alto desempenho, né? Por exemplo, Ford Focus RS. Estas geralmente são variações de versões mais de carros, de uma certa forma, básicos, né? E para não se ter uma modificação muito extensa, porque quando eu mudo a suspensão, às vezes pode ser necessário mudanças muito impactantes na carroceria, né? Então essa seria uma solução mais barata. Vamos observar mais aqui, ó. Aqui está uma articulação, aqui está outra. Então eu posso deixar esse conjunto fixo, certo? Que a manga de eixo vai girar por si só, certo? Ou seja, eu não tenho mais, não vai mais ser essa linha que vai se aproximar do centro da roda. Vai ser essa linha aqui, ó. Vai ser a linha que passa desse pivô a esse pivô e vai reduzir o raio de escorregamento, pois ela vai se aproximar à linha de centro da roda. Esse é o objetivo. Né? Mas é aquele negócio, né? Mais articulações, mais manutenção. Precisa de mais bucho. Funcionamento. Bom, o que se a gente pode falar de funcionamento da suspensão McPherson? Né? Eu já falei aqui, cargas verticais, decomposição de forças. Esse desenho explica isso. Por quê? Aqui,
Essa, geralmente, uma força vertical aplicada na roda, ela é aplicada na haste do amortecedor, porém vai ser aplicada de forma inclinada. Então eu vou ter duas componentes. Eu vou ter uma componente que vai pressionar, que vai estar pressionando o amortecedor nesse sentido, e eu vou ter uma componente pressionando, empurrando, puxando o amortecedor, né? E aí eu vou gerar uma flexão na haste do pistão do amortecedor. Por isso, o fluxo de forças aqui é um pouco mais conturbado. Vamos ver. Quando o veículo se desloca, as forças que se opõem ao movimento empurram as rodas para trás. Essas não desviam as rodas de sua posição devido à rigidez dos braços e à flexibilidade das buchas, como a gente viu nos componentes. No momento em que a roda é excitada, por exemplo, deslocamentos verticais, né, ou seja, oscilações da via, as cargas que atingem a roda geram momentos que tendem a girar os braços inferiores em torno do eixo das buchas. Aqui, esse eixo aqui tende a girar o braço. As buchas resistem ao movimento, né, tanto ao momento como à resistência à rolagem, tanto ao momento criado pela força, né, vertical, né, sendo a resistência à rolagem, né, quanto ao movimento vertical da roda. De forma que se flexiona em direções diferentes para dar conta de tantas cargas. Em geral, a rigidez a cargas verticais garante pouca variação da cambagem, enquanto que a rigidez a cargas longitudinais ajuda a manter a convergência, né, na posição definida pelo projeto. Quando os braços sobem, acionam o conjunto amortecedor-mola em uma relação que depende do seu ângulo, certo? Mas é bem próxima de 1. A força que o braço exerce sobre a manga de eixo e esta sobre o pistão do amortecedor gera uma reação contrária no suporte superior. Essas forças geram um momento na extremidade da haste que sofre uma deflexão, eu diria por flexão, sofre uma flexão e se apoia, né, na sede da haste, né? Se apoia nas paredes internas do amortecedor, certo? Então eu tenho fricção, eu tenho atrito, certo? A mais, e com isso uma esterese um pouco maior, certo? E quando a mola está perto do final do curso, certo? O batedor impede o contato do amortecedor com o suporte superior. Em caso contrário, também eu também tenho um batedor para que o amortecedor não se estenda em excesso e aí a suspensão chega em fim de curso, dando aquela pancada seca, certo? Em situações de curva, uma barra estabilizadora auxilia no controle da posição da roda, estando conectada nas duas rodas através de bieleitas, como a gente viu anteriormente, e com sua porção central fixada no subchassi, mas livre para rotacionar, até porque a barra estabilizadora ela funciona através de torção, ela é uma barra de torção. Então, funcionamento, né? Então, eu tenho a força agindo aqui, essa força vai se propagar aqui de forma inclinada, gerando componentes verticais, componentes horizontais e vão pressionar os braços, por isso a posição das buchas é estratégica, certo? Por isso essa região aqui, ela é uma região onde tem muita tensão, porque aqui é onde estão as forças de reação, né? Por isso, por conta dessa força aqui, que acaba gerando no amortecedor, no pistão, na haste, o pistão se apoia na sede da haste, o pistão se apoia nas paredes internas, aumentando a esterese, né? E essa é a característica do funcionamento da suspensão McPherson. É assim que ela substitui um braço de suspensão através de um componente só. Vamos para a manutenção. Bom,
que a gente pode falar de manutenção de suspensão? Vamos falar no âmbito geral, certo? Se a articulação há buchas, então o componente de manutenção são as buchas, certo? A bucha é o componente que vai morrer. O sono já está vindo. A bucha é o componente que vai se degradar para que peças como o braço, como o amortecedor não venham lá se desgastar prematuramente, certo? Então, o que se pode dizer disso? Não tem para onde correr. É bucha. Uma coisa interessante acerca das buchas, elas têm posição de montagem e algumas delas precisam até de ferramenta específica para pôr no lugar, para montar. Né? Para tirar não, pode tirar do jeito que, obviamente, sem danificar ali os outros componentes. Se montada errada, as buchas podem funcionar errado, certo? E ainda se desgastar mais rápido. Então tem que ter atenção nisso aí, geralmente consultar um manual técnico, certo? Há casos também das buchas serem vendidas em conjunto com os braços de suspensão, certo? Mas varia de acordo com a montadora, de acordo com o veículo, certo? A manutenção dessa suspensão também está muito ligada ao amortecedor, né? E aí vale tudo que eu disse para amortecedor, tanto no artigo de amortecedor como no vídeo de amortecedor que eu, se eu não me engano, já está no canal, né? Então, deixa eu ver o que tem mais. Alguns amortecedores, inclusive, você consegue substituir só o que a gente chama de cartucho. Você tira só o amortecedor e fica o bracket, né? Ou a presilha que fixa o amortecedor na manga de eixo. Acho que alguns você já compra o amortecedor e já vem junto com a presilha, né? Como é que tira a mola do amortecedor? A mola ela é retirada do conjunto através de uma ferramenta chamada compressor de mola, certo? São duas garras, certo? Que você coloca na mola. Essas garras têm parafusos, são ligadas por parafusos e porcas. Você coloca elas na mola, aperta a porca, a garra vai puxando a mola, vai comprimindo a mola. E aí você tira o parafuso superior do amortecedor e tira o conjunto todo. E aí você pode sacar a mola fora, né? Embora a suspensão McPherson tenha menos componentes, a manutenção dela não é difícil, mas é um pouco complicada, porque são componentes pesados, né? E então, às vezes, dependendo da pessoa, pode requerer uma ajuda na hora da substituição do conjunto amortecedor-mola. Eu creio que não tem muito o que dizer acerca dessa suspensão. Ela é muito boa em termos de manutenção, no compromisso dela em entregar bom desempenho e o conjunto, né, da suspensão, né, ali no chassi, no monobloco. Acho que não tem muito o que dizer. É isso. As referências do artigo, né, Manual Bosch, sempre, né, para esse tipo de assunto. O Genta Morello, que é o The Automotive Chassis Volume 1 Components Design, muito bom, né? O que eu peguei dele, acho que não é nem metade do capítulo de suspensão, é muito grande. O Chassis Handbook, que eu acho que é referência nesse tipo de assunto também, né? E eu dei uma pequena lida, né, no Improved Bushing
Models for General Multibody System and Vehicle Dynamics. Aqui ele fala um geralzão, é um artigo, foi apresentado nesse colóquio, né, nesse congresso. Ele fala um geralzão de articulações, e ele fala de articulação de carro, porque articulação é articulação aonde for. Né? E com esse vídeo acaba. Tchau!